God to him. He drew Christ to him. Você imagina um monte de discípulos ao redor de Jesus e teve que vir um homem na beira do caminho, um homem que nem estava no caminho do Senhor. Aleluia, ele começou a glorificar o nome de Deus. Se os discípulos não glorificam, o Senhor levanta até um desviado para poder glorificar. The disciples were surrounding Jesus as he was walking through the streets, and the disciples were distracted or whatever the case may be, and the Lord rose up a person who wasn't even really a follower, who wasn't an immediate disciple of Christ, to begin glorifying him, to begin calling out to him and drawing his presence to himself. And so if the disciples didn't do it, somebody did it, but the Lord will be glorified, whether you're glorifying him or not. E isso o Senhor Jesus já estava tentando ensinar para os discípulos, que até o cego já sabia quem ele era passando. And through this, Jesus was teaching his disciples that even the blind beggar knew who he was as he was traveling along the way. E Salomão já sabia disso, apesar de ser muito novo. Então ele fez aquele sacrifício para o Senhor para poder agradá-lo, para poder saber o que ele necessitava fazer. And Solomon knew this, and even though he was very young, he knew it, and he gave these sacrifices unto the Lord, hoping that the Lord would reveal to him what it was that he needed to do. Porque você imagine com 16, 18 anos, se você fosse levantado como um rei, muitos não iriam acreditar em você. Imagine if you were between the ages of 16 and 18 years old and being chosen and being anointed to be the next king. People wouldn't really give much credit to you. They wouldn't expect much from you. Mas não tem problema, porque a unção do Senhor está sobre a vida de vocês. But the anointing of the Lord was upon him and is upon you tonight. Aconteceu isso também com Isabel, quando ela falou que o nome do seu filho seria João. Muitos não entenderam, não queriam saber desse nome, porque não tinha ninguém na família dele com o nome, na família dela com o nome de João. Mas é porque a unção que Deus vai colocar na sua vida, ninguém na sua família tem. The same thing happened to Elizabeth when she was pregnant, and she said that her son would be named John. And now, this was unexpected to many of them. They didn't understand it because no one in the family was named John. But the anointing and the calling that Christ has for your life is unexpected. And people will find it strange and weird and sudden and unexpected. But it is because your calling is unique to God. Salomão, ele ouviu uma resposta de Deus. O Senhor falou para ele: pede o que quiseres que te dê. Então, quando nós fazemos alguma coisa para adorar a Deus, quando nós fazemos grandes sacrifícios na presença de Deus, o Senhor se manifesta, fazendo até mais do que nós precisamos. Now Solomon received the sacrifices God received the sacrifices that Solomon gave unto him that day, and he said, ask of me whatever you want, and I'll give it to you. It's because when you take actions of faith before the Lord, He hears you, He sees you, and He responds to you. Deus deu para Salomão sabedoria, e deu riqueza, e deu muito mais coisas que ele nem pediu, porque o Senhor é um Deus de surpresa, e é assim que Ele vai fazer na sua vida hoje. God gave to Solomon wisdom, and He gave to Solomon riches and wealth, much more than Solomon ever asked for. Solomon only asked for wisdom, and God still gave him all this wealth. And that is to show us that whatever we ask of the Lord, if we believe, and if we give unto Him as He requires of us, He will give us so much more than expected. O Senhor pega aquele que não é para confundir aquele que é. O Senhor pega a pessoa do monturo e faz assentar na mesa com os príncipes. The Lord chooses the small things in life to confuse the big things, the great people, the powerful people. He chooses nothing to prove the big ones to nothing. Amen? Davi, ele também era jovem e mesmo assim o Senhor usou. Ele era chamado como um simples entregador de queijos diante daquele exército, mas foi ele que derrubou o gigante. David was also very young. He was just delivering food to his brothers who were out in the field at war, and yet God used him to defeat the giant Goliath. Diante de todo o exército de Saul, ninguém tinha visão do Senhor para poder derrubar aquele gigante.
Before all the army of Saul in those days, nobody was brave enough to face the Philistine giant. Porque a estratégia do Senhor não estava na armadura, porque todos eles tinham a mesma armadura. A estratégia do Senhor estava no coração que confiava em Deus. The strategy of the Lord and the weapons of the Lord were not the physical armor of the soldiers in those days. It was in a heart that was trusting enough in the Lord. Davi, ele pegou uma pedra, uma simples pedra, e jogou contra o gigante. Mas o interessante é que antes disso, Davi falou que ia cortar a cabeça, ia derrubá-lo e ia cortar a cabeça do gigante. Ou seja, antes de ele fazer, ele já sabia toda a estratégia para poder vencer. David took a small stone and cast it upon Goliath's head, and he fell over and died. But before this even happened, David had already declared that he was going to cut off that giant's head. He didn't know how, or he knew how, because he trusted in the Lord, and it was a strategy that God gave unto him. E o interessante também é porque quando se joga uma pedra em uma pessoa, a tendência dela é ir para trás. Na verdade, o gigante veio para a frente. Now, what's interesting about this is when you throw a stone or a rock at somebody and it hits them so hard that they fall over, they would fall backwards, right? But the interesting thing is that the Goliath actually fell face forward. Ele veio para a frente, porque aquela pedra representava a pedra de destino, aquela pedra representava o próprio Senhor Jesus que ia derrubar aquele gigante. E a palavra diz que diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Now, that happened to show us that, that the Lord was represented in that small stone. That stone represented God. And the Word of God tells us that every knee shall bow before the presence of God. And that's why Goliath fell forward rather than backwards. Eu não sei o que você está pensando, não sei qual está sendo a sua dificuldade aí na sua vida. Não sei qual o tamanho do seu gigante, mas o Senhor Jesus está falando hoje. Sou eu que vou acabar com esse gigante. Diante da minha presença, todo joelho se dobrará. Ainda que esteja falando em casa, não vou me converter, não vou aceitar o Senhor Jesus do jeito que eu quero. O Senhor está falando hoje que Ele vai se converter sim, porque Ele tem todo o controle na mão dele. Amen. Whatever challenges you may be facing and whatever it is that whatever difficulty you're facing, whatever impossibility, the Lord tells us here tonight that it is through Him that He will help you conquer whatever it is. If people saying in your house that they will not convert, that they will not accept Jesus, the Lord says, I will do it. I will do this thing in the name of Jesus. Amen. Eu não sei o que você está passando na sua casa, mas o Senhor me mostra pessoas aqui que estão vendo os pais brigarem, que estão vendo os pais terem problemas dentro de casa, mas o Senhor Jesus, Ele vai resolver isso, porque Ele é poderoso para entrar no seu lar e mudar a história. The Lord shows me here that there are some of you who are witnessing your parents fighting a lot, bickering a lot, just in great conflict, but the Lord says that He is with you and that He will make all these problems and conflicts be resolved. O rei Salomão, simplesmente ele precisava ser testado diante da sabedoria que ele recebeu. Ele já tinha recebido a palavra, mas havia uma prova para poder saber se realmente ele estava com essa unção. The King Solomon, he needed to be tested on this wisdom that God had given him. He knew that he had received it, and he had received it from God, but a time of trial for him to put that wisdom into practice had to come. Então o Senhor mandou duas mulheres se achegar diante de Salomão para poder resolver uma questão. And so the Lord sent two women before the King Solomon to resolve one of their problems. Se Salomão tivesse negado aquelas duas mulheres porque elas não tinham boa fama, ele tinha perdido uma grande oportunidade que o Senhor tinha dado a ele. Now, if Solomon was to deny these women because they were prostitutes and had a really bad reputation, he could have said, "No, I don't want to deal with them right now." If he had done this, he would have denied that opportunity for him to put that wisdom, to show that wisdom that God had given him. Mas o Senhor, ele já tinha trabalhado no coração de Salomão, ele saberia resolver essa questão.
Now the Lord knew that Solomon had the wisdom, possessed the wisdom he needed to resolve that situation. Na verdade, aquelas prostitutas, elas sabiam que o problema dela tinha que ser resolvido pelo rei. Elas procuraram a pessoa certa. These two prostitutes, they knew that their problem could only be solved by the king, and so they went after the right person, who was the King Solomon. Eu vou dizer uma coisa, você está com esse problema, isso está corroendo o seu coração, mas você veio diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E hoje Ele está aqui para fazer justiça. Amen. Now, you have this problem or this conflict and this difficulty in your life, but I want to tell you that you've come before the right person. You are standing before the King of Kings and Lord of Lords. He is the one who can help you resolve your conflict. E aquela mulher disse que o seu filho tinha morrido, que ela morava junto com uma pessoa, e essa pessoa ficou sozinha com ela, ou seja, uma fez o parto da outra. Now, these women, they lived together, and they were both pregnant at a point in time, and they lived alone, so it is very likely that they actually were midwives to one another and helped one another during the labor and delivery process. Às vezes a decepção vem das pessoas que estão perto de nós. And oftentimes the disappointment comes from the people who are nearest to us. Então elas se chegaram à presença do rei. And so they came before the king. E falaram que a moça falou que o seu filho não era aquele que tinha sido colocado como morto. Porque quando amanheceu, ela viu isso através da luz. E a palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Diante da luz do Senhor, nada fica encoberto. Now this woman approached the king and said, when the light of day came, I realized that the baby that was next to me was not my son. And the word of God tells us that his word is a lamp to our feet and a light for our path. E é isso que muitas vezes acontece. Uma pessoa que não vigia sobre a sua própria promessa vem e tenta tirar a sua promessa. Você que lutou, você que orou e você que jejuou, vem outra pessoa tentando acabar com os seus sonhos. And you'll be able to testify at some point in your life that a person who wasn't watchful over her own promise, over his or her own promise, comes to try and take away the promise that you fought so hard to receive and maintain and care for. E muitas vezes o inimigo ele tenta te mostrar que o seu sonho está perdido, que a sua promessa acabou, que a sua herança não existe mais. And the enemy uses people to try to fool you into thinking that your hope is gone, that your promise is gone, that there's no going back, it's just all over, you've lost it. Mas diante da luz, tudo que estava encoberto foi mostrado. A promessa dela não tinha morrido. But before the light, before the true light, when the light of day came, she was able to see clearly that her promise had not died. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela divide tudo. Ela mostra o que é certo do que é errado. The word of God is like a sword that splits everything and is able to show you what is right and what is wrong. Por isso que Salomão ele pede uma espada para poder fazer justiça. And that's why the King Solomon asked for a sword. Bring me a sword so that I can do justice. E nada melhor do que para fazer justiça perante o Senhor do que chamar a própria espada, que é a palavra dele. And there is nothing better to make justice before the Lord. Nothing better than His word. Porque o inimigo ele pode estar dizendo que o seu sonho acabou, mas diante da palavra do Senhor, o Senhor está falando: eu vou mudar a sua história. Because the enemy can be telling you that your hope and your promise is gone, but the Lord, through the light of His word, tells you, I will change your story. Porque o Senhor, a palavra dele, perdão, é como uma espada de dois gumes que discerne o que é da alma,
do que é do espírito. O que é da alma muitas vezes é a falta de perdão. É o disse-me-disse na igreja, a cara virada, aleluia. Porque é da alma. A sua alma, ela pede as coisas que não provém do espírito. Mas a palavra diz para você viver pelo espírito. Buscai as coisas do Senhor. Então, o Senhor, ele começa a discernir isso através da palavra dele. Essa divisão vem através da palavra que é a espada. É isso que ele estava querendo naquele momento. Mostrar o que estava, quem estava mentindo de quem estava falando a verdade. The word of God is like